A pergunta que está valendo ouro no mundo dos carros elétricos é a seguinte: será que a era do lítio está chegando ao fim? E se estiver, o que vem depois? Bom, vamos mergulhar fundo nessa história. Olha, parece até ficção científica, né? Mas a chave para um futuro elétrico mais barato, mais sustentável e, francamente, mais acessível para todo mundo, talvez esteja em um dos elementos mais comuns do nosso planeta. Para a gente entender o tamanho da revolução que pode estar vindo por aí, a gente precisa primeiro conhecer o atual dono do pedaço. Por décadas, quando o assunto era bateria de alta performance, o nome era um só: lítio. O interessante aqui é a simplicidade do conceito. Toda bateria, não importa se é de lítio ou de sódio, funciona basicamente nesse fluxo de íons de um lado para o outro. E o lítio, por ser o elemento sólido mais leve que existe, virou o candidato perfeito para fazer esse trabalho com o máximo de eficiência. E a palavra-chave aqui é densidade energética. Pensa nela como a capacidade de empacotar o máximo de energia no menor e mais leve espaço possível. Mais densidade, claro, significa mais autonomia na estrada. E foi nisso que o lítio sempre brilhou. Mas veja bem, não existe uma bateria de lítio. É uma família grande e complexa. Olhando aqui, a gente tem os dois tipos principais. Na esquerda, as baterias LFP, de fosfato de ferro-lítio. Elas são mais robustas, seguras e usam materiais mais baratos. Pense nelas como o trator da indústria, sabe, confiáveis. Já na direita, as NMC, que usam níquel, manganês e cobalto. Elas são as estrelas da autonomia. Guardam mais energia, mas custam mais caro e usam materiais bem mais complicados. No fim das contas, a escolha é sempre um equilíbrio entre custo, segurança e quantos quilômetros se quer rodar sem parar. E é aqui que a coroa do rei começa a mostrar umas rachaduras. O custo de matérias-primas, como o cobalto, por exemplo, explodiu. As cadeias de produção são super frágeis, concentradas em pouquíssimos países. E quem tem um carro elétrico e mora num lugar frio sabe bem. O frio intenso pode ser um inimigo cruel da autonomia da bateria. E é justamente nesse cenário cheio de desafios que aparece um concorrente de peso, vindo do lugar mais inesperado de todos. A ideia é genial de tão simples. A química é quase a mesma da bateria de lítio, mas a gente troca o lítio, que é caro e relativamente raro, pelo sódio. Sim, é isso mesmo, o mesmo elemento do sal de cozinha. E a grande sacada? O sódio não é só abundante, ele está em todo lugar. E atenção, isso aqui não é mais papo de laboratório não. A CATL, que é simplesmente uma das maiores fabricantes de bateria do mundo, já anunciou que essa tecnologia não é só um protótipo, ela está prontinha para produção em massa. O jogo de fato está prestes a mudar. Agora vamos aos números, porque eles contam uma história impressionante. Uma boa bateria de lítio hoje dura entre 2 a 6 mil ciclos de carga. Essa nova bateria de sódio da CATL, mais de 10 mil ciclos. Gente, isso não é só uma melhoria, isso muda completamente o conceito de durabilidade de uma bateria. E aquela ansiedade de ter que esperar o carro carregar, essa tecnologia ataca o problema de frente. A gente está falando de 0 a 80% de carga em 15 minutos. É o tempo de tomar um café, responder umas mensagens. Para o uso do dia a dia, isso é simplesmente revolucionário. Lembra daquele problema do lítio com o frio? Então, a bateria de sódio praticamente dá risada do inverno. Ela consegue manter mais de 90% da sua capacidade, mesmo a congelantes 20 graus negativos. É uma bateria que não afina no frio, sabe? Agora, o número que pode de fato mudar tudo, com os custos da matéria-prima sendo drasticamente menores, o preço final de um carro elétrico poderia cair para algo em torno de $12.000. Isso não é só deixar o carro elétrico mais barato, isso é tornar o carro elétrico acessível. É o passaporte para a verdadeira democratização da mobilidade elétrica. Certo, então chegou a hora de colocar as duas tecnologias lado a lado para ver como elas se saem nos pontos mais importantes. Esse quadro aqui resume a batalha de forma perfeita. O lítio NMC ainda é o campeão de densidade energética. Não tem jeito. É ideal para carros de luxo que precisam da máxima autonomia possível. Mas, olha só para a coluna do íon sódio. Ele ganha de lavada em ciclos de vida, é imbatível no frio e tem segurança alta. E talvez o mais importante, a densidade dele já supera a do LFP, que é o tipo de lítio mais comum nos carros de entrada hoje em dia. Qual o veredito? Para o carro urbano, para o dia a dia da grande maioria, o sódio já se mostra a escolha mais inteligente. E se a tabela anterior foi um nocaute técnico, este slide aqui é um nocaute definitivo. A diferença de custo da matéria-prima é simplesmente abissal. De um lado, o carbonato de lítio por $15.000 a tonelada. Do outro, o carbonato de sódio, por $200. A matemática é bem clara, né?
E essa vantagem de custo vem com um bônus geopolítico gigantesco. O lítio está concentrado em poucos países, o que cria gargalos e dependência. O sódio está em todo lugar, nos oceanos, no subsolo. Isso significa cadeias de suprimento muito mais estáveis, seguras e, por que não, muito mais democráticas. Então, depois de tudo isso, a gente volta à pergunta inicial. O lítio está com os dias contados? Qual é o veredito final dessa disputa toda? A resposta é mais inteligente e mais interessante do que um simples sim ou não. O que a gente está vendo não é uma substituição total, mas sim uma reorganização estratégica de todo o mercado de baterias. O futuro é um ecossistema com a bateria certa para cada tipo de necessidade. Para os carros de alta performance, aqueles de viagens longas, o lítio de alta densidade vai continuar reinando. Mas para a esmagadora maioria dos motoristas, para o carro do dia a dia, a dupla de baixo custo, sódio e LFP, vai ser a solução dominante. É a especialização trabalhando a nosso favor. E essa mudança de tecnologia tem um impacto que vai muito além da química das baterias, viu? E não pense que isso é coisa para um futuro distante. Essa projeção da Bloomberg NEF para 2030 já dá ao íon sódio uma fatia de 12% do mercado. Pode não parecer a maior parte, claro, mas para uma tecnologia que acabou de entrar no jogo, é um crescimento meteórico. É o sinal mais claro de que a indústria está apostando pesado nisso. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. A grande revolução da bateria de sódio não é necessariamente destronar o lítio, mas sim, finalmente, abrir as portas do carro elétrico para todo mundo. É a tecnologia que pode transformar a mobilidade elétrica de um item quase de luxo em uma ferramenta para o dia a dia de milhões e milhões de pessoas. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Por décadas, a gente buscou soluções super complexas e caras para substituir os combustíveis fósseis. E se a chave para a eletrificação em massa, aquela peça que faltava para aposentar o motor a combustão nas cidades, estivesse o tempo todo bem na nossa frente, dentro de um simples saleiro?